Senhor, te agradecemos e te louvamos que tua vida está em nós através do teu Espírito que nos foi dado por meio de Jesus Cristo. Te agradecemos pelo toque no nosso coração, te agradecemos pela tua presença em nós e em nosso meio. Te agradecemos porque o Senhor tem gerado e nos despertado para uma vida, para uma responsabilidade, para um senso de urgência que o teu amor nos traz. Que a gente não desista desse peso sobre a nossa vida, desse jugo que ao mesmo tempo que é suave, traz um peso de responsabilidade e urgência, porque nós estamos lidando com questões de vida e morte eterna. Então que esses dias sejam para nós dias de renovo, reflexão, postura com responsabilidade, postura por sabermos quem somos, filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo e sua igreja em missão no mundo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre ou que enche tudo em todos. 1 João, capítulo 3. João, capítulo 3. Versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando, qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, ou se revelou, para desfazer as obras do diabo. Queria ser breve e direto para que você guarde informações preciosas que vão determinar a sua vida, né? De repente você já tinha e é só um reforço. Duas coisas que a gente tem que entender: nossa identidade e a nossa missão. Sermos chamados de igreja não é algo simples como a gente pensa. Ser constituído, edificado, edificar é literalmente construir a partir de algo. Então, quando o Senhor diz que a sua igreja é edificada a partir dele mesmo, ele está dizendo que o seu povo é construído naquilo que ele é. Então, ser igreja não é simplesmente sair de casa para ir para um lugar. Independente do lugar, já existe uma construção.
na vida daquele que é igreja, na vida daquele que é discípulo de Jesus, na vida daquele que é filho de Deus. Então, para nós, culturalmente, pode ser simples o que nós chamamos de igreja, mas para o Senhor não é simples. Para o Senhor é aquilo que saiu dele mesmo. Para o Senhor é aquilo que é construído a partir da vida dele, da santidade dele, da natureza dele. É uma extensão dele. Ele diz que é o cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Não é simples isso. Se a gente for chato ao pé da letra, ser chamado de igreja é ser chamado de Jesus, porque o corpo não pode ser divorciado da sua cabeça. Você pode dizer até que é uma figura de linguagem, mas não é figura de linguagem. A criação esperando que os filhos sejam revelados ou manifestos, né? E que beleza, Paulo, em Efésios, dizendo que ele venceu, triunfou. Eu gosto disso, né? Enquanto a humanidade desprezava Jesus como Deus, tipo, como que Deus está numa cruz? Tipo, desce daí. Salva-te a ti e salva a nós. E o inferno todo vibrando. Tipo, esperando a cabeça dele cair para que eles comemorassem o gol. A gente conseguiu. E para o Senhor não, a glória dele é vencer os seus inimigos morrendo. Não é vencer seus inimigos comprovando quem ele é, porque ele não foi para a cruz por ele, foi por nós. Então, ovelha muda para o matadouro não é porque ele não tinha o que falar. É porque o débito não era dele. Então, como que ele se justifica, sendo que ele foi para lá para nos defender? A lei de Moisés diz que essa mulher deve morrer porque ela foi pega em flagrante adultério. O que você tem a dizer? Eles acharam que enquadraram Jesus. Agora a gente pegou ele. A gente vai ler o Evangelho de João e diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A lei de Moisés é o próprio Cristo. Então, quando os camaradas chegam para enquadrar Jesus, para ver se ele era contra a lei, ele não silenciou porque ele não tinha o que falar, porque ele é o Verbo, ele é a palavra, seja na graça, seja na lei. Tudo aquilo que Deus falou, verbalizou, é o próprio Cristo, é o seu próprio Filho. Mas por que ele não responde de prontidão? Porque não é sobre ele. É sobre o homem que ele decidiu amar. Diz que ele triunfou, ele venceu seus inimigos através da morte. E através disso ele recebe o nome que é sobre todo nome. E ele deu à igreja. Aí o drama começa para mim. Paulo diz que é a plenitude daquele quem? Jesus. A igreja é a plenitude. Não que Jesus não seja pleno. Essa palavra no original é pleroma, o meio pelo qual se enche algo. Ele não está dizendo que a igreja é plena e Jesus não é, né? A igreja é a plenitude, porque Jesus não está pleno. Não, a igreja é o meio pelo qual Jesus plenifica, enche tudo em todos. Está consumado, levar algo ao seu estado perfeito. E ele deu esse poder à igreja. Ele venceu, triunfou, derrotou seus inimigos e deu isso ao seu povo, à sua igreja. E a sua igreja é a sua revelação. Como ele era um intermediador e é o intermediador entre Deus e os homens, a igreja assumiu esse papel. Porque ela é o corpo dele. Jesus revelou o Pai, a igreja revela o Filho. Então ele veio e revelou o Pai, que ninguém via. Ele voltou para lá e ninguém vê Jesus. Aí nós somos essa revelação. O Pai enviou o Filho enviou a igreja. Enviou a mim e a você, como reveladores da graça, da cruz, do perdão.
Está conosco esse poder. É depositado no nosso coração esse poder que enche. Aí a gente volta a definir as conexões. Ninguém saía de mãos vazias quando encontrava Jesus. Nem que saísse revoltado da vida, recebia alguma coisa. Saía revoltado porque recebeu alguma coisa. Quero matar ele. Por que eu quero matar ele?